Clubecast, onde empreendedores ouvem empreendedores. Muito bem, começando aqui mais um Clubecast, é o podcast do Clube Empreendedor Brasil. Meu nome é Rafael Ponzi, sou diretor-presidente do Clube Empreendedor Brasil e hoje estamos recebendo aqui uma visita super especial do Dr. Leandro. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, um prazer ter você aqui hoje, viu? Muito obrigado. Maravilha, Leandro aí que é do... Vamos falar sobre direito e governança do ambiente, né, de franchising também, de empreendedorismo no geral, né, e o Dr. Leandro é do França Couto e Oliveira Advogados, não é isso? Isso, um escritório especializado em direito do trabalho. Maravilha, agora depois do nosso super convidado aqui já apresentado, temos aqui nada mais, nada menos que Maurício Salchini, o grande coordenador do Núcleo de Franquias do Clube Empreendedor Brasil, que está chegando no Brasil inteiro, levando a bandeira de franquias para todos os 4 cantos desse país, não é isso, Maurício? O próprio, maravilha, excelente. E aí, Maurício, tudo bem? Melhor agora, bem acompanhado. Mais um podcast aqui, Clubecast Franquias. Eu não sei o que é melhor, se é o conteúdo ou se é a companhia. Sempre um prazer inenarrável estar ao seu lado, Maurício. Vamos lá, vamos começar, né? Vamos. Você aqui convidou o Dr. Leandro, eu acho que foi um excelente convite, um prazer enorme realmente recebê-lo, que é importante, pessoal, os empreendedores que estão vendo a gente aqui, vocês terem noção de cada segmento, saber como atuar e onde atuar, e a gente está trazendo aqui para vocês as soluções que vocês vão ter para poder empreender com mais segurança, não é isso? Menos risco também. Menos risco também. Vamos falar um pouquinho, Maurício? Dá uma introduzida aí. Eu queria já começar perguntando ao Dr. Leandro, porque todo advogado fala em advocacia preventiva. Excelente. Todo mundo fala lenda urbana ou é verdade possível, doutor Leandro? Boa pergunta. Maurício, muita gente sim fala em advocacia preventiva e eu digo que hoje é uma preocupação muito grande dos empresários, eles precisam ter essa preocupação. Para quê? Para evitar problemas futuros. Então, assim, é uma das vertentes lá do escritório, a gente investe muito nisso, tenta inclusive educar novos empreendedores de que isso é muito importante. Então, é possível sim trabalhar quase que 80% com a advocacia preventiva. Eu penso, Ponzi, que a questão da prevenção tem correlação com a economia de dinheiro. Hoje é caro ter um processo trabalhista. Então, se você trabalha na prevenção, você trabalha na economia de desperdício de dinheiro. Eu estou certo, doutor? Sim. Na advocacia preventiva trabalhista, a gente vai ter aí 2 pontos positivos. Primeiro é evitar que o processo trabalhista seja uma realidade para aquele empreendedor. Outro é, se houver o processo trabalhista, que ele não seja tão custoso, que o prejuízo dele não seja tão grande. Então, é uma forma de economia muito grande e que poucos empreendedores têm consciência disso. Ele acrescentou uma informação que eu considero muito interessante, ou seja, não é porque você pode ter um processo trabalhista que a sua prevenção não funcionou. Sim. Por quê? Porque quando o juiz lá der a canetada dele, a canetada vai ser de menor peso, é isso, doutor? Isso, exatamente isso. Ele vai pagar menos porque foi bem orientado lá no início, lá no nascedouro da relação empregatícia. E eu gosto de falar de prática, Ponzi. Maravilha. No meu caso, dos últimos 10 processos trabalhistas, a gente ganhou 7. Boa. Ou seja, em 7 casos não teve nenhum desperdício de dinheiro ali no judiciário. E aí eu queria perguntar ao doutor Leandro um exemplo prático de advocacia preventiva. Vamos lá, na prática, o que acontece? Existe, por exemplo, na hora da contratação, desde a contratação do empregado, há empresas que têm por praxe exigirem coisas que não são possíveis. Não pode ser exigido num processo seletivo. Por exemplo, uma empresa que trabalha com fast food exigir antecedentes criminais de um candidato. Isso não é possível. Mas se essa empresa trabalha, por exemplo, com vigilância, é possível. Eu tive um caso concreto de uma empresa que eu assumi o patrocínio dos processos e, ao investigar os processos dessa empresa, essa empresa trabalhava com terceirização de mão de obra,
para diversos setores, limpeza, portaria, e ela exigia antecedentes criminais para todos os candidatos que entravam. Mas não podia ser feito isso. E foi uma orientação que eu dei. Por quê? Ela fornecia, por exemplo, mão de obra de limpeza em empresa que trabalhava com reciclagem. Uma pessoa precisa de antecedentes criminais para isso, para trabalhar com isso? O judiciário entende que não. Mas, por exemplo, para fornecer para um porteiro de um prédio, você pode exigir a certidão de antecedentes criminais. Por quê? Porque o porteiro ele tem uma certa relação de confiança e porque ele vai guardar o acesso às residências ou ao acesso ao prédio comercial. Então, por isso, existe uma fidúcia, uma confiança a mais naquele empregado do que do que uma outra função que não precisa disso, como uma função de limpeza, por exemplo. Então, quando alguém afirma que é proibido, eu já sabia que, eu estava mal informado, eu achei que em qualquer processo de recrutamento e seleção, era proibido pedir antecedentes criminais. Então, não é verdade. Não é verdade. Depende do que a justiça entende como a sua atividade, entendeu, Ponce? É engraçado, eu estou pensando aqui, doutor, e eu vou de um extremo a outro, né? Sim. Porque não sei se faz parte daqui do meu jeito, mas assim, ao mesmo tempo eu penso assim, por que não pode pedir antecedente criminal para o cara trabalhar numa empresa qualquer? Ao mesmo tempo eu penso assim, por que tem que pedir antecedente criminal para o cara ser porteiro? Não se confia no cara só porque ele já pagou o que ele devia à justiça. Entendeu? Então eu vou de um extremo ao outro. Não sei se é muito liberal da minha parte, mas assim... Mas é bom saber que um advogado sabe exatamente essas coisas e pode orientar um empreendedor a fazer da forma correta. Mas eu pensando aqui como Rafael, eu penso... Não é só porque o cara teve... Você pode pedir, mas não pode contratá-lo também, não é isso? Não, aí vamos supor, se você pede... Tá entendendo a minha confusão? Tá entendendo? Não, eu estou entendendo perfeitamente. Sabe qual é a minha escolha? Aí... Sabe qual é a minha escolha enquanto empreendedor e empresário? Sim. É seguir o que a lei manda. Porque aí, pô, você não fica julgando... Concordo. Porque o que é certo, o que é errado, ele já mandou, tá você ali, quando né? entra em julgamento, você julga, você estabelece o que é justo, o que é injusto, e você comete erro. Eu penso que o ideal é você perguntar a um profissional. Doutor Leandro, essa atividade aqui, eu posso pedir antecedente criminal ou não? Entendeu? Então, Entendi. Por isso que é importante ter essa prevenção através de um advogado que trabalha não só com consultoria, mas com contencioso, porque é o que está no dia a dia, que está sabendo das decisões que o tribunal está entendendo. O que é contencioso para quem não é advogado? Então, Boa pergunta, contencioso Maurício. é quem está lá no fórum, no dia a dia, defendendo o processo. Está acompanhando as decisões judiciais sobre o tema. Porque nem sempre houve, né, não há uma unanimidade em relação às profissões. Vão ser trabalhadas, vão ser verificadas caso a caso. Por exemplo, se eu falar para você, atendente de telemarketing pode exigir antecedente criminal? Você vai falar para mim, pô, Leandro, mas esse cara só para atender telefone não vai precisar... Não vou precisar de confiar nele. Se for do Banco Safra. Então, pode ser Alto investimento. pode ser que ele trabalhe numa instituição bancária, pode ser que ele trate dados sigilosos de clientes, mesmo numa operadora de telefonia. Então, você precisa você precisa confiar naquela pessoa. Então, a justiça entende... E eu posso confiar, pedir um antecedente, mesmo que a pessoa tenha antecedente criminal, posso confiar nela e contratar ela. E pode contratar. Beleza. Não tem problema algum. Mas a questão de pedir antes para eu ter mais esse dado, tem uns que não pode pedir e outros que pode pedir. E outros que podem pedir. E se eu pedir quando não pode, o que pode acontecer? Então, se isso acontecer, e aí mesmo que o candidato seja contratado, você pode sofrer um processo por danos morais. Vamos supor que na prática você exija de uma profissão que não seria possível essa exigência, não seria legal ou razoável essa exigência. O que aconteceria? Se o empregado trabalha para você, daqui a 6 meses ele sai da empresa e vamos supor que ele resolva pedir danos morais por causa disso. Ele vai ganhar, porque o judiciário também entende que só o fato de você violar a intimidade dele
para saber essa informação, já é passível de indenização. Interessante. E se o cara não passar também? Pior ainda, porque aí ainda vai ser discriminatório. Quando o Leandro traz Que o cara loucura, que, hein, que Maurício? entrou, é porque muita gente fala assim, não, eu pedi, mas ele está trabalhando comigo. Ou seja, eu não discriminei ele. Eu botei ele pra... Só que aí o Leandro está acrescentando. Você não discriminou, mas você invadiu Viu a privacidade A dele. privacidade dele. Muito interessante, né? Interessante mesmo. São... E isso aqui é a questão da prevenção é essa. Antes de você fazer uma besteira, já está prevenido ali, vai mitigar os riscos, vários riscos ali o advogado, não é isso? Isso, e essa é a questão da prevenção, principalmente na área trabalhista, é você, desde o começo, ajudar o empreendedor com coisas que geralmente ele não sabe e às vezes delega a um profissional que não seria o adequado. Por exemplo, levando para um contador. Deixa que o contador faz toda essa questão de contratação, principalmente o pequeno empreendedor faz Sim, muito isso. muito. Sim. Deixa Ou o a chat cargo- GPT, ou a estagiária. aquele assistente administrativo Isso. que entendeu, que trabalhou num DP em determinado Exatamente. momento da vida e acaba às vezes criando um passivo para ele que a hora que for revelado ele não vai ter condições de suportar. Caso real, colocaram no grupo de empresários como se isso fosse ruim do funcionário. O funcionário perguntou para um advogado trabalhista, olha, todo mês entra no meu contra-cheque 200, 300 reais de verba. O patrão vai lá e me paga, não no contra-cheque não, me paga na mão. Eu posso pedir a ele verbas rescisórias? Aí o advogado falou que pode. E os empresários colocaram no grupo reclamando desse funcionário. Pô, você dá dinheiro pro cara e o cara te processa e tal. O que acontece? Se ele fosse consultado com um advogado trabalhista, em vez de dar 200, dá 170, os 30 pagam o imposto. Não custa nada, né? Exatamente. Ou seja, o que eu quero dizer, pô, é que não é uma questão de gasto de dinheiro, é uma questão de economia, entendeu? Então, ao invés de dar 300, dá 250, os 50 reais você paga os impostos, referente àqueles 250. Que agora serão os IVAs, não é isso? Agora... Essa reforma trabalhista Vai é muito ser uma loucura, interessante, hein? Vai porque ser uma loucura. todo mundo está dizendo que todos os estados vão perder dinheiro. Não, a, ou reforma, seja, parece que a não. reforma tributária. A reforma tributária, a reforma isso. tributária. Esse é um outro papo, senão a gente não vai parar nunca mais. Vamos parar nunca mais. Mas legal, que outras formas de prevenção você acha que você consegue trazer para os empreendedores? Então já é uma prevenção assim de uma consultoria do que ele não deve fazer, né? Até em caso de contratação e contratual. O que mais? Por exemplo, dependendo da função que o empregado vai exercer no trabalho, ele vai precisar mudar constantemente de turno. Ok. E isso precisa estar previsto no contrato de trabalho. Interessante. Senão ele não pode mudar. Porque seria uma alteração prejudicial do contrato de trabalho. Interessante. Então, são coisas simples que às vezes um advogado resolve de forma simples, que vai te evitar um prejuízo tremendo. Se você, por exemplo, eu tive um caso que nós defendíamos um pequeno comércio e era uma padaria que fazia constantemente a troca de turno dos funcionários. E um dos funcionários começou a fazer faculdade. E a constante troca de turnos começou a prejudicar esse funcionário nas aulas. Nós informamos, esse funcionário não pode mais ser trocado de turno. Mas existia ali a questão de que sempre foi assim. Sempre foi assim, mas não estava no contrato de trabalho. Então, desde sempre, era prejudicial para o empregado. E a empresa acabou sendo condenada ao pagamento de indenização por danos morais em função disso, além de ter tomado a famosa justa causa contra o patrão, que foi uma rescisão indireta. Nesse caso, Leandro, já está rolando, a padaria já está funcionando, os funcionários já estão contratados. Poderia ser feito um outro contrato de trabalho e corrigir daquele momento em diante para frente? Poderia ser feito um aditivo ao contrato de trabalho. Aditivo ao contrato de a gente trabalho. chama de aditivo ao contrato de trabalho, prevendo, por exemplo, essa situação. Entendi. Bacana. Cara, eu acho assim, a questão trabalhista é uma questão, só para devagar aqui um pouquinho, que eu acho importante as pessoas também ouvirem, é uma coisa que a questão trabalhista, se você pensar, ela tem muita regra, mas ela tem muita regra porque existem motivos para que tenha aquelas regras. Por exemplo, eu pego exatamente agora um exemplo que para mim foi muito claro, a reforma trabalhista na questão da empregada doméstica.
as mudanças na questão da empregada doméstica. Tinham empregados domésticos que não viviam vida. Sim. Só viviam para o trabalho, né? Sim. Aquilo ali deu uma adequada, a pessoa, e ela nem sabia que ela tinha que viver. Né? Então ela começou a poder, né, sair mais, ter que ter a hora lá do almoço, Sim. ter que ter um fim de semana, e ela dá uma... Então, assim, é humano. Então, assim, é importante saber exatamente disso. Só que o empreendedor não tem como saber de todas as questões de trabalhistas. Não tem como. Nessa hora que vem, por exemplo, um advogado capacitado ou um escritório. A França Couto e Oliveira tem vários, trabalhista, contencioso, civil. Nós trabalhamos de forma especial com o direito do trabalho. Direito do trabalho. Mas a gente faz a parte contenciosa, preventiva, consultiva. Bacana. Então, por exemplo, estou com uma empresa, estou aí com 6 funcionários, passei para 10. Acho que é melhor a hora de largar aquela assistente administrativa ou contador brother que está te ajudando ali e começar a pensar no advogado, né? Sim. Com essa quantidade de funcionários, eu vou falar que já passou da hora. Já passou da hora. E aí ele te liga e fala assim, doutor Leandro, vamos conversar. Aí vai ter eu até pulei aqui as perguntas que eu estou com curioso. Claro. Que é o seguinte... Você vai chegar e você vai trazer, assim, uma conta gigante, são vários contratos, é uma coisa trabalhosa, que aí o empreendedor já fica preocupado com isso. Essa é a pergunta de ouro do podcast. Tem que desmistificar. Eu não vou falar de valores aqui, mas assim, até porque tem muito valor, né? Sim. Não vamos falar de preço aqui não, porque obviamente um difere do outro, mas... É uma coisa muito custosa. É viável? É viável para um pequeno empreendedor que está ali pedalando já para conseguir fazer os 10 funcionários, aquela coisa toda? É muito viável para o pequeno empreendedor. Por quê? Porque uma empresa pequena ela também não demanda tanto tempo de atuação de um advogado. Tá. Então, o valor vai ser de acordo com as horas ou com a demanda que esse empregador, que esse empreendedor vai exigir do escritório. Então dá para se fazer aí, o que a gente faz normalmente é um valor fixo mensal que atenda tanto ao escritório quanto deixe seguro o empreendedor. E eu vou dar uma dica pro pessoal aí. Olha, você falou na questão... Não, olha a dica, manda a dica. Falou na questão da empregada doméstica. Sim. Poucas pessoas sabem que o empregador doméstico é obrigado a manter controle de ponto da empregada. Exatamente. Se não tiver controle de ponto da empregada, não sabia. A empregada entra na justiça pedindo horas extras e vai ganhar. Não sabia. Tá vendo? Eu sabia. Ficou um silêncio, não sabia. Vai começar a fazer hoje da sua, né, Maurício? Tem uns legais, cara. Só entrar no Mercado Livre e botar lá. Tem de tudo, de dedinho, de cartão, tem tudo. O sistema de ponto... Eu até uso não vou falar o nome aqui porque a ideia não é fazer propaganda. Porque não bota um centavo aqui nesse programa. Se você quiser, vem pra cá. Não precisa mais do aparelho. Não precisa mais. Pode ser pelo celular mesmo. E é homologado pelo Ministério do Trabalho. Inclusive tem aqui no clube. Nós temos clientes que trabalham dessa forma, com o celular do próprio empregado. E vou dizer, aí já é uma outra coisa. Não vou falar numa coisa de dica, mas foi de uma atuação de uma empresa que a gente começou a trabalhar também lá no escritório. Embora ela utilizasse essa forma de controle de ponto, através do celular, ela emitia, o sistema permitia diversas emissões de controle. Ela emitia de forma equivocada. Mas para o computador estava bom, que era para ele fazer a folha de Só para a audiência acompanhar. Ela emitia um relatório de ponto equivocado. Entendi. Servia para o departamento pessoal fazer o pagamento dos salários, enfim. Vale transporte. A folha de pagamento. Mas não servia, por exemplo, para comprovação de jornada de trabalho junto ao judiciário. Isso a gente identificou quando assumiu a empresa. E a empresa já tinha antes seu escritório de advocacia, era uma empresa relativamente grande, ou seja, estava perdendo processos porque os advogados anteriores não conseguiram identificar que existia uma falha naquele controle de ponto. Essa falha era sempre verificada pelo judiciário? Nem sempre, porque de repente o outro advogado também não conseguia. Entendeu? Sim. Não identificava essa falha no controle de ponto, então não sabia ali na prática, no dia a dia, impugnar aqueles cartões de ponto.
Mas a gente fez essa correção, fez sem alarde na empresa, até para não acontecer de os funcionários perceberem até isso, mas nós conseguimos botar um controle mais rígido e detalhe, era gratuito, estava lá no sistema para a empresa fazer. Bacana. Já tudo risco mitigado, tudo certinho, né? Assim que é importante. O Leandro agora me deu até orgulho, rapaz, de ser amigo dele. Ele escolheu estudar comigo, agora você sabia, pô? Você não tinha orgulho antes, não? Não, antes não. Eu tava no 2º grau, quando eu fui começar a temporada de estudo, o Leandro apareceu e falou, eu vim estudar na mesma sala que você. Aí você... Eu aceitei como amigo. Chegou... Como é que inverte a história, rapaz? Tem gente que nem lembra que ele estudou na escola. Que jura de pé junto que ele nunca apareceu lá. No time do colégio eu era o goleiro, o Leandro. Meu Deus. Era o artilheiro. Era aquele atacante, rompedor, veloz, sim, cabeludão, tipo Renato Gaúcho. Maravilha, excelente. Agora vem cá, tem... Empreendedor, é que empreendedor ele é muito pragmático, viu, doutor? É pragmático mesmo. Ele não quer saber de nhenhenhen, de mimimi. Aí chega um advogado, cara, presta atenção, você vai... esses advogados arranjam um problema para me vender a solução. E muita gente acha realmente isso. Vamos falar a verdade aqui, tá? Isso aqui é um podcast de empreendedor, por empreendedores e para empreendedores. Sim. Então o empreendedor ele fala, lá vem o advogado me vender, me apresentar problemas para me vender depois a solução. Me colocar doente para vender o remédio. Exatamente. E mal sabe ele, cara, que isso quebra empresas, né? Então, assim, é um seguro quase você tem um advogado, com certeza. Né? E agora vem cá, mas a figura do contador tem que existir ainda. Não, claro. São profissões diferentes, com funções diferentes, atribuições diferentes, e cada um tem a sua responsabilidade, mas um não pode assumir o papel do outro na... Essa confusão vem porque no dia a dia do pequeno empreendedor, o DP é feito pelo contador. Exatamente. E aí acaba o empreendedor perguntando ao contador questões de DP. Questões jurídicas. Questões trabalhistas. Não só DP, questões burocráticas. Mas assim, pode ser que uma empresa de contabilidade tenha seu jurídico lá também. Pode ser, pode. Não é tão comum. Não é comum, mas pode ter. Mas pode ter. Tá, tudo bem. Pelo menos tem um advogado lá, tá tudo bem. Sim. Então tá ótimo. O que mais? Então, aí do DP, as dificuldades, as perguntas, a assessoria, quer passar para a questão trabalhista. E aí que entra o problema, entendeu? Entendi, sim, claro. E aí o contador acaba, em vez de pedir para o seu cliente procurar um advogado, acaba respondendo da forma que ele responde ou sempre fez para os outros clientes. Você quer ver uma dificuldade que esteja certo. Sim. A dificuldade do contador, por exemplo, tem essa questão de perguntar ou não antecedente criminal. É difícil para o contador estar atualizado lá. Tem que acompanhar a justiça, as decisões, o que o STF está falando, inclusive, até sobre a questão que eu falei do cartão de ponto. Para o contador não tinha problema nenhum cartão de ponto da forma que estava sendo emitido o relatório. Estava ótimo, ele estava conseguindo acompanhar. Mas o advogado que está lá na ponta, no dia a dia que eu falei, como eu falei antes, lá no fórum, vendo o processo e vendo as decisões judiciais, ele sabe que naquele controle de ponto tem um problema. Muito bom. Vou falar o seguinte, vamos para a franquia? Vamos para a franquia. Que eu acho importante. A gente acabou de ir agora numa missão empresarial super bacana, lá na ABF, na feira de franquias da ABF, né? Expo Franchising. Expo Franchising, obrigado. Expo Franchising. Barato, empresas enormes, franquias espetaculares. Estava lá o Bob's, o Rei do Mate. Microfranquias. Estava um negócio muito bacana. Muita franquia boa, né? E empresas apoiadoras lá, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Então, assim, é um mundo franquias, né? E você vê, assim, que o franqueador, ele já tem esse apoio, obviamente, da franqueadora, né? Que passa para ele tudo que tem que ser feito. Mas algumas coisas podem passar desapercebidas, talvez, em alguma das franquias, né? E tem muito funcionário. E tem muito ponto para bater, e tem muito detalhe, tem muita rotatividade, não é isso, Maurício? Com certeza. Né? Então, assim... Tem muito sindicato, né? Cada região tem um sindicato. Exatamente. O sindicato pode incluir determinadas situações para aquela região onde vai ser aberta a franquia. Tem alguma proposta de colaboração que você acha bacana da sua área jurídica para franchising, para franquias?
Então, a gente trabalha mais ou menos também, que nem eu falei antes, sobre um partido mensal, só que mais ou menos formatado para franquia. Por quê? A gente, lá no escritório, a gente oferece já, além dessa atuação preventiva quanto à consulta de eventuais dúvidas desse empreendedor, desse empresário que está abrindo uma franquia, nós também damos um treinamento. Para quê? Para que ele já evite até alguns erros e dúvidas, nós já entregamos um treinamento junto com essa assessoria que a gente faz mensal para ele. Boa. Então, assim, geralmente, isso aí o Maurício até pode falar melhor, geralmente o franqueado, ele é um empresário de primeira viagem. Não é muitas isso, vezes, muitas vezes. Tem até uma pesquisa sobre isso, esse perfil. A maioria é empresário de primeira viagem. E o interessante desse conteúdo, Ponzi, que eu conheço, é que ensina na prática como é que o cara evita o passivo. Por exemplo, a questão do recrutamento e seleção e da admissão dele, entendeu? Tá. Então, acontece, se a gente deixar, o cara trabalha 2, 3, 4, 5 dias na empresa sem registro. Entendi. Por quê? Porque na prática o cara vai trazer o documento, não traz, está faltando o documento. Coisa. Então, por exemplo... recomendação prática desse treinamento, não fica o documento faltando. Se o cara está precisando de emprego e fala para você, eu não tenho título eleitor, e você fala para ele, eu só pego o seu documento se tiver o título, ele tira na hora. Mas se ele começar a trabalhar para depois tirar o título eleitor, não vai tirar. Não tira mais. E aí é problema. Aí é problema. Vai ter problema. Outra coisa, tem alguns empresários, e aí eu vejo até que isso é por indicação, e aí eu vou falar de maus profissionais. Eu não tenho nada contra os contadores. Sim. Mas tem contadores que mandam... São ruins ruins e falam Por quê? Porque isso o que eu vou falar dá trabalho para o contador. Então os contadores que não querem trabalhar bem, fazem o quê? Manda o cara começar a trabalhar na empresa e não registra. Aí passa uns 10, 15 dias sem registro de carteira assinada. Vai que dá um problema nesses 15 dias. Esse cara sofre um acidente de trabalho, por exemplo. Ou qualquer outra coisa, já está errado. Se a empresa sofre uma fiscalização, qualquer coisa, vai dar um problema grande para a empresa. Mas muitos contadores colocam isso e ainda dizem para o empregado que isso é o período de experiência, para depois assinar a carteira dele. Isso não existe, gente. Então, assim, quem estiver escutando a gente e está pensando em abrir um negócio e vai contratar alguém, isso não existe. Não existe experiência sem contrato de trabalho assinado, sem carteira assinada. Alô, empreendedor franqueado. Não, repete agora aqui na lente do empreendedor. Não existe experiência sem contrato assinado e sem carteira de trabalho assinada. Senão, vai dar problema. Exatamente. Detalhe, o contrato de experiência é algo que protege principalmente o empregador. Concorda, Leandro? Sim. Por quê? Se eu boto o cara 5 dias na minha empresa sem assinar a carteira de trabalho dele, a rescisão dele está errada. Ah, boa. Porque a experiência... Conta. Não, com 5 dias sem registro, a experiência já caiu. É porque o que vai acontecer é o seguinte, é porque quando termina um contrato de experiência, você tem já umas determinadas verbas para você pagar. Se você não computou, por exemplo, 5 dias que ele começou a trabalhar sem carteira, quando der a data do contrato de experiência, não vai ser mais daquela data. Porque ele já trabalhou 5 dias além daquela data. Sim. Então o contrato dele passou a ser por tempo determinado. Aí você vai ter que dar para ele aviso prévio e várias outras verbas. É isso mesmo. Que loucura. Como diria Luciano Huck, loucura. Inclusive o Luciano Huck que vê muito nossos programas, você sabe, né? Sei. Me ligou outro dia, falou, Ponzinho, tá maravilhoso o Clubecast, Ele adoro. chama de Ponzinho. Ponzinho. Não é Pãozinho, não, é Ponzinho. Explica que seu sobrenome é Ponzi. Meu sobrenome é Rafael Ponzi, meu nome é Ponzi, obviamente, meu nome é Rafael Ponzi. Luciano Huck, fala comigo. Fora as brincadeiras, assim, é importante a gente passar essas coisas todas porque o empreendedor realmente não sabe e não tá em saco, viu, doutor? Não tem saco. Ele começa a ouvir isso e fala, não quero ouvir, isso é chato, deixa eu ganhar dinheiro. Aí toma um negócio, toma uma na cabeça e aprende aí já fica ligado, né? Isso porque aí, senão... a nossa função é tentar evitar que ele tome na cabeça para não perder o dinheiro que ele passou tanto tempo correndo atrás. Ganhando, pois é. Não adianta, às vezes, quando não adianta falar, né? Ele tem que tomar primeiro, não é isso, Maurício? Uma coisa que eu penso que o Clube
clube colabora muito com o empreendedor, explicando a ele que se ele quer ser empreendedor, ele precisa atentar para a tecnologia. Hoje em dia o cara não pode falar, não, eu não gosto de tecnologia. Não tem como. Gestão de pessoas. Né? Sim, claro. Se ele demanda um time, ele tem que cuidar desse time. E cuidando desse time tem a questão legal das relações, né, com as pessoas. Então, eu penso que esse podcast pode colaborar no sentido de não é difícil, é viável e economiza o seu dinheiro. O recado é esse. É isso. Agora tem aqui, mestre das audiências. O que é isso, Maurício? O nosso amigo Dr. Leandro. Dr. Leandro. Tem um perfil no Instagram que ele vai falar sobre, chamado Mestre das Audiências. Atenção, atenção, vai falar com você agora, o Mestre das Audiências. Que isso? Não, gente. O Ponzi é do rádio, filho. Então, eu tô aqui no Clube Empreendedor e eu também tenho minha veia aqui no empreendedorismo. Bacana. Não só lá no escritório, né? Mas também através de um curso que eu oferto pela internet, pelo Instagram, que é o curso Mestre das Audiências, que é voltado para a prática, para ensinar advogados a ganhar processos judiciais pela atuação em audiência. Ah, que bacana. Então nada a ver com audiência de televisão, nada a ver com audiência do Ibope, nada disso. Nada disso. Eu já aqui viajando, eu como bom publicitário, estava pensando na audiência. Tem que explicar pro Ponzi que aquilo que acontece na frente do juiz chama audiência. Audiência. Atenção, atenção. Audiência, sim. Então é o mestre das audiências. Bacana. Porque nós temos aí muitos cursos teóricos, livros, mas que não transmitem o que acontece dentro da sala de audiência num fórum. Sim. E principalmente as estratégias que os advogados mais experientes utilizam para ter êxito nos seus processos, para ganhar os processos das outras partes. Então, esse curso é voltado exatamente para isso, para ensinar os advogados aqueles macetes que a gente chama da profissão. Para audiência ali, pra você poder sair bem na audiência, né? Isso aí. E quando o juiz chega assim meio mal-humorado, aquela coisa, você dá essa dica de como sair pela tangente, tentar adiar o negócio, porque juiz é gente, né? É uma pessoa, de vez em quando ele tá mais suscetível a uma coisa, mais suscetível a outra. Quando você dá uma protelada, pode ser melhor pra você, não é isso? Acontece, aqui na prática, por exemplo, no TRT do Rio, tem uns que sempre estão nessa situação. São sempre de mau humor. Sempre estão de mau humor. Mas aí não tem jeito, aí tem que torcer pra não pegar esse juiz, né? Deve ser botafoguense. Não, de forma alguma, com certeza o Botafoguense tá feliz que ele é líder. Então ele tá super feliz e contente com a vida dele. Mas continuando. Deve ser vascaíno, vamos deixar só. Deve ser vascaíno. Tudo bem, tá bom. Mas Então, mas no curso também há dicas sobre isso. Nós temos até uma forma de abordagem já para tentar quebrar isso já no início da audiência. Quando Legal. você percebe que o juiz está assim. Já tá com o ovo virado ali no dia. Já, e a gente começa sempre assim, tentando ser o mais cordial e simpático possível logo no início da audiência, já para sentir qual é o humor do juiz na audiência. Já sente ali, e hoje não é pra você gente, saber de que forma vai agir durante a audiência. Talvez seja uma assim, tipo, hoje ele tá de mau humor. Então vou ficar calado, deixa o outro falar uma besteira primeiro. Aí falou uma brincadeirinha, uma piada, pronto, acabou. Aí errou-se. Eu sou estudante de direito, né? Você sabe, né? Você sim, eu sei. Então, que são os piores, né, doutor? Fiz o estudante é pior do que o advogado formado. Já se acha até juiz. Exatamente. Eu fiz o Conheço bem, andei muito com estudante de direito. Fiz o curso do Leandro. E aí? Julgo nota 10. Nota 10? Maravilha, excelente. Que Leandro, bom. Tem algum casozinho do curso, uma pílulazinha que você poderia entregar aqui para a audiência? Excelente pergunta. O curso é mais voltado para advogados, né? Então, se tiver algum advogado assistindo a gente, por exemplo, questões de contradita. E isso se aplica aí, quem conhece mais ou menos a justiça do trabalho vai entender. Contradita é quando você tenta impedir a testemunha da outra parte de prestar o depoimento. Tô gostando. Por algumas questões, porque geralmente você ganha um processo na justiça do trabalho muito pela atuação das testemunhas que você leva para prestarem depoimento no seu caso. Então, se você impedir o depoimento das testemunhas da outra parte, é bem capaz que você ganhe o processo. Em certos casos. Mas a gente pode tentar assim, por exemplo, se você um empregado
Vamos supor que o empregado levou uma testemunha lá, está processando o seu empreendimento lá, a sua lanchonete. Não, a minha não. É de um outro empresário. Não, de outro, porque você já ganha tudo mesmo. Isso. Então, está processando de um outro empresário. Levou uma testemunha. É bom que o seu advogado pergunte, antes de começar o depoimento, se, por exemplo, aquele empregado tem alguma coisa contra a empresa. Se o juiz não fizer essa pergunta. Mas, além disso, para encaixar, perguntar o seguinte: você viria prestar depoimento se a empresa te convidasse? Geralmente o empregado responde que não, porque ele tem alguma mágoa da empresa. Mas se você perguntar se ele está magoado com a empresa, ele vai falar que não. Não, claro. Mas se você perguntar se ele viria prestar depoimento para a empresa, provavelmente ele vai se entregar. Sim. E aí você consegue evitar o depoimento dele por suspeição, porque ele não está imparcial em relação à questão. Dica prática, hein? Essa dica foi boa mesmo. Dica prática, hein? Essa dica foi boa. Gostei. Não contem pra ninguém, só deixa aqui no Clubecast. Deixa aqui no Clubecast essa aqui. Ouve aqui, quando o pessoal ouvir. Exatamente. Agora, a gente recebeu aqui, nessa mesa aqui, para um outro podcast Nova Rio, que é de um grande parceiro, Miguel Fernandes, aí, que está na ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, o Felipe Santa Cruz. Veio aqui falar um pouquinho, o ex-presidente da OAB, né? Isso. Do Rio de Janeiro. E a gente falou muito sobre, aproveitando o ensejo, falou muito sobre a dificuldade que os advogados têm, de vez em quando, de fazer divulgar o trabalho deles, né? Porque tem muita regra aí em cima, não pode, aqui a legislação brasileira não deixa ter propaganda em televisão, por exemplo. Ele já disse que ele, quando estava na presidência, já conseguiu liberar bastante coisa online, né? Mas aí quando você falou, mas só estou falando isso por quê? Quando você falou mestre das audiências, eu falei, pô, mas será que ele já entrou nessa onda aí de a galera se divulgar? Não, é audiência mesmo do tribunal mesmo, né? Mas você sabia disso, né? Não, sim, é assim, a OAB sempre foi muito rígida com a divulgação dos serviços advocatícios. Eles querem tentar impedir um pouco essa mercantilização, né, do justiça. Isso, e isso é assim, uma forma de proteger também o advogado autônomo, aquele escritório pequenininho. Porque senão nós teríamos aí uma meia dúzia de escritórios que são gigantes no Brasil, fazendo propaganda ali no meio do Jornal Nacional. É, verdade. Né? Então, assim, é uma forma de proteção. Mas, há pouco tempo, a propaganda jurídica, vamos colocar assim, ela pode ser feita através de informativos, ela foi regulamentada pela OAB. Então, o advogado, sim, ele pode, assim, de forma informativa, esse podcast, falar sobre seus trabalhos, como, por exemplo, participar de podcast, dar palestras, dar dicas nas suas redes sociais. Fez tudo aqui. Tá dando uma palestra aqui pra gente. Leandro é danado. Era meu Renato Gaúcho, pô. Excelente, né? Muito bom. Vamos voltar aqui, senão a gente não vai sair daqui nunca. Esse cara a nosso favor, a gente não perde um. Nunca vai perder. Nunca vai. Com uma dica dessa, o cara é fera, né? É muito bom. Atenção, empreendedor, hein? Leandro, como é que faz pra falar com você? Melhor é me achar pelo Instagram. Qual é o Instagram? @Leandro Luiz com Z, advogado. Leandro, advogado ou ADV? Não, advogado. Leandro Luiz, advogado. Só atrair. Leandro Luiz com Z, advogado. Perfeito, muito bom. Vamos para a próxima, Salchini? Vambora. O que você acha? Tá animado, tô gostando. Tá bom, também tô gostando. Falar um pouquinho da sua história, né, na verdade, né? Você já começou, eu sei que você já era o Renato Gaúcho do colégio, não tô sabendo disso, não é isso, Salchini? Em todos os sentidos, namorador também. Muito bom. Era namorador. Foi direto para a questão de direito, foi direto pro direito, feliz da sua vida, entrou direto pro trabalhista, como é que foi isso aí? Então, me formei na Universidade Federal Fluminense. Na UF. Niterói, por isso você conhece esse senhor aqui, né? Isso aí. Muito bem. Mas meu primeiro estágio foi na área criminal, mas logo depois entrei para uma empresa e aí comecei já 1 ano e meio antes de me formar, já mexer com tanto direito civil quanto direito do trabalho. Essa empresa, quando me formei, essa empresa me contratou como advogado, é uma grande empresa de ônibus no estado do Rio. E aí fui crescendo nessa empresa, me tornei gerente jurídico de uma das empresas. Qual a data ali? Ano, mais ou menos. Eu me formei em 2000, em 2001
eu me tornei gerente jurídico 1 ano e meio depois. Mais de 20 anos. 23 anos já de atuação jurídica. Pô, bacana. Como advogado e 2 anos antes, e mais 2 como estagiário. Bacana. Então, assim, é uma história, assim, sempre dentro do direito, trabalhando ali. É claro que na sua carreira você passa por altos e baixos. Como todo empreendedor, tem hora que você pensa em desistir de um lado e ir para outro. Exatamente. Ou desistir de tudo. Ou desistir de tudo, enfim. Mas fui trabalhando de empresa em empresa, e aí atuando em cargos maiores, até que me lancei num escritório, numa sociedade de advogados, e passamos a prestar serviços para diversas empresas. E aí, mais ou menos no início da pandemia, veio a história da criação do curso Mestre das Audiências. Foi um momento que a gente teve mais reconhecimento? Não, mas como é que eu vou Reputação. dizer? Ele teve mais tempo para investir em redes sociais. Hoje, Leandro, você cuida de quantos processos trabalhistas? Hoje? Hoje nós temos lá no escritório mais ou menos 4.500 processos. Qual foi seu recorde? Já tivemos uns 7.000 processos trabalhistas. Pô, Leandro caramba. é fera. Feríssima, braba. O Leandro tem me feito companhia num debate que começa no movimento não sei se começa, mas o ABF fala muito de franchise íntegro. Boa. Que tem conexão com a ESG, a pauta ESG, da questão da governança. Legal. E a gente aqui no clube tem relações com a Universidade Estácio, com o Senac, e o Leandro tem sido meu companheiro, junto com o Irineu, contador. Boa. Olha que movimento legal do clube. Só fera, hein? Só fera. E aí a gente fala de governança para os estudantes e para o segmento, que é possível cuidar da governança, é possível começar certa uma empresa pelos olhos contábeis e pelos olhos jurídicos. E aí eu queria perguntar para o Leandro, a gente está organizando um encontro da ABF Rio, do presidente Clodoaldo. Aliás, mandar um abraço para o Clodoaldo. Um abraço, o Clodoaldo recebeu a gente muito bem lá na ABF. Clodoaldo, foi muito maravilhoso. bacana. Mandar um abraço para Fabi Estrela e Fabi também. Foi muito bacana ali. A gente foi muito abraçado. A gente chegou com uma comitiva de empreendedores aqui do clube numa missão empresarial lá. Fomos recebidos pela Fabi, que nos levou até o Clodoaldo. Entramos na área VIP. Fizemos perguntas para eles, tiramos dúvidas. E depois, sim, fomos para a missão lá da feira. E foi legal pra caramba. Deu pra aproveitar muito mais. Então, assim, mandar um abraço grande pessoal da ABF aí, nacional, que foi muito, muito bacana. E também pro Rio de Janeiro, o Clodoaldo representando o pessoal. Desculpa aí a puxação de saco, vamos voltar aqui. Mas eles merecem. Vamos lá. A gente está organizando um encontro da FEComércio com a ABF Rio, na figura do Clodoaldo. E aí eu queria entender com o Leandro, pelo aspecto da governança no sentido jurídico, qual é o olhar dele de potência para esse encontro, Leandro? Eu entendo que é um movimento muito positivo, tanto para as franquias, na verdade, para as franquias, para quem está pensando em abrir uma franquia em geral. Eu acredito que a governança ela não se separa, por exemplo, da busca pelo lucro, da busca pela empresa dar certo. Muita gente coloca como um empecilho você investir em governança, investir no empregado, investir em melhores práticas. Acha isso um problema, vê isso como um gasto e não como um investimento. Nós temos aí um exemplo que aconteceu há pouco tempo com o Magazine Luiza, que investiu numa pauta que em princípio não teria nada a ver com lucro, que na verdade era uma campanha para denúncias de apoio às mulheres. Apoio às mulheres. Contra a violência doméstica contra as mulheres, não é isso? Isso aí, através do aplicativo. Do Magalu. Do Magalu. Ah, eu achei um barato isso aí. Que ela entrava pra comprar e pum. Na verdade, foi ela entrava, ela entrava pra fazer. Fingir que entrava no aplicativo como se fosse para comprar alguma coisa e poderia fazer uma denúncia. Isso. Não pôde fazer isso. Não. Deu problema. O que aconteceu? Meu Deus do céu. Não, o que aconteceu? Isso subiu a quantidade... valor da ação da Bolsa. A quantidade de número de vezes que se baixava o aplicativo da Magalu. Todo mundo queria ver, né? Onde é que aumentou o lucro pelo aplicativo em 300%.
O número do faturamento pelo aplicativo triplicou, que é um desafio, por causa dessa campanha de apoio ao combate da violência. Ela resolveu o desafio do consumidor baixar o aplicativo dela, usando uma pauta ESG, usando de forma positiva a pauta ESG, claro, de proteção às mulheres. E propositiva. Propositiva, entendeu? claro. Entregando alguma coisa de valor. Não adianta só usar a pauta ESG para lacrar. Não, ela obviamente deu aquela lacradinha, mas é óbvio que ela botou um negócio bacana, né? Gostou da lacradinha? Vai me sacanear, não, né? Vai, né? Vai. Eu conheço o Salguini. E ela fez dinheiro com isso. Lógico. Ele é publicitário, ele ensina a gente a lacrar pra ganhar dinheiro. Depois ele vem no podcast e fala, deu aquela lacradinha. Aliás, depois a gente entra nessas outras lacradas, mas interessante, bacana pra caramba. Exemplo excelente, né? Um exemplo muito bom. Então, assim, essa pauta de governança, ela não precisa estar dissociada do lucro. Claro, nem precisa ser vista com um prejuízo. Isso é um negócio de alto impacto. E é aquilo, gente, assim... O empregado feliz trabalha melhor. Se ele trabalha melhor, ele produz mais. Se ele produz mais, gera mais lucro. Simples assim. E vou te dizer, Leandro, enquanto sistema de franchise, a franqueadora, quanto mais ela defender a questão da legalidade, melhor para ela. Por quê? Sim. Se o franqueado respeita a legalidade com o funcionário, ele tende a respeitar a legalidade com a franqueadora. Claro. Entendeu? Nós tivemos o caso do Burger King, que aí saiu em todas as redes sociais, que era um funcionário dizendo que, indo para as redes sociais, falando que ele não poderia usar o banheiro. Eu lembro disso aí também. Ninguém sabe ali que provavelmente é uma franqueada. Uma gerente, talvez. Talvez um gerente que está gerindo mal o pessoal de uma franqueada. Sim. Que está cometendo um ato lesivo na relação de trabalho, mas que teve um impacto gigante na franqueadora. Sim. É verdade. Porque ninguém viu que é o fulaninho do comércio limitada que estava praticando aquela ilegalidade. Todo mundo viu o quê? É o Burger King. Pô, e eles nem sabiam disso. É isso mesmo. Então, eu defendo que a franqueadora contribua para o franqueado usar a legalidade na relação com o fornecedor, a legalidade na relação com a prefeitura, a legalidade na relação com o funcionário, para que o franqueado também use da legalidade da relação com o franqueador. É isso, com certeza. E isso, os dois ficam protegidos assim. Perfeito. Bom, estamos chegando no final já, né? Estamos chegando no final. Eu acho que vale a pena dar uma embalada. O que você acha? Também acho bom. Gosta da ideia? Gosto da ideia. Vamos começar com o Dr. Leandro? Vamos começar com o Dr. Leandro. Ali temos a câmera do empreendedor, a lente do empreendedor. Eu acho que é legal você falar com quem está nos vendo agora, que obviamente a maioria empreendedores, né? Os que não são empreendedores, bem-vindos aí, intraempreendedores. Mas passar o recado do seguinte, tudo que a gente falou hoje aqui foi mostrar a importância, né, de ter uma pessoa capacitada para ajudar a mitigar esses riscos, né, de direito e de governança, né, agora, sem mimimi, a gente não está aqui botando terror para o cara te contratar, não é nada disso, você está explicando uma coisa real, que pode acontecer um problema e que ele tem que estar coberto ali para poder ele empreender e ganhar mais dinheiro, para ele não perder todo o dinheiro que ele ganhou com o negócio dele, não é isso? Uhum. Então, assim, manda o recado final para nossos empreendedores, para eles saberem... Posso liberar o recado geral ou você quer dar uma dica? Não, deixa ele dar a mensagem final, depois a gente fala também. É dele, né? Eu quero convidar a galera para entrar no clube. Então tá bom, vamos lá. Doutor, participar dos nossos eventos. A lente está com você. Então, gente, primeira coisa que o empreendedor tem que entender, o advogado não manda em você. O advogado não vai dizer para você fazer ou não fazer alguma coisa. Ele vai te dar opções sobre o que você deve ou não fazer. Mas quem vai decidir sempre é o empreendedor. Sempre é você que é o dono do negócio. Quem vai assumir o risco de alguma coisa é você. O advogado tem a competência, tem a função, tem a responsabilidade de te dizer quais são as consequências do caminho que você vai adotar. Então, sem mimimi, você pode fazer o que você quiser. O seu advogado vai te dizer qual o caminho e quais as consequências que você vai ter
adotando um caminho ou outro. Mas sempre um advogado especialista deve te orientar nas decisões que você for tomar. Tá bom? Esse é o meu recado para vocês. Muito bom, hein? Caramba, excelente. Vamos lá. Meu craque. Maurício Salchini. Salchini quer convidar a todos que não são sócios, membro prêmio do clube, a se associar ao clube. Muito bom. Salchini quer convidar as pessoas a acompanhar as mídias sociais do Clube Empreendedor, porque vai ter muito evento de franquia. E o Salchini está querendo declarar às pessoas que o núcleo franquia está correndo atrás, está homologando, se associando, trazendo soluções que cabem no bolso de todos os tamanhos de franquias. Excelente. Excelente recado. Então você tá aí, amigo, curte. Tá vendo o vídeo agora? Curte o vídeo, manda pro seu amigo empreendedor, não é isso? Se ele tá com alguma dúvida de advogado, se ele quer... Se inscreve no canal, obviamente, se inscreve no canal, liga o sininho aí também, toda vez que tiver um Clubecast, ping, vai aproveitar pra você vai saber, você vai começar a se inteirar melhor dos empreendedores que estamos trazendo aqui. E é isso, entra lá, clubeempreendedor.org, se torne membro prêmio, você vai adorar, tem sido absoluta, muitas vantagens pra você. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Maurício, obrigado pra caramba, mais uma vez, temos um prazer estar com você aqui também, um prazer ter o seu convidado aqui. Muito bom, doutor Leandro. Pessoal, é isso, nos vemos na próxima, um abraço grande e tchau, tchau.